Olá, meus amigos, como é que vocês estão? Eu estou super, hiper, mega entusiasmada. E sabem porquê? Porque já abriram as inscrições para o curso do Zero à Liberdade Financeira. Sim, o curso de finanças pessoais mais completo que alguma vez disponibilizei e que é para todas aquelas pessoas que querem levar a vida financeira a um novo patamar. Para todas aquelas pessoas que querem finalmente perceber como pôr o dinheiro a trabalhar para si. Para todas aquelas pessoas que querem começar a investir e não fazem ideia por onde se iniciar. Para todas aquelas pessoas que querem ser financeiramente livres para fazerem o que gostam. Para todas aquelas pessoas que querem finalmente perceber o que significa isto dos óculos da riqueza e, no fundo, para todas as pessoas que querem começar a fazer os primeiros investimentos e a construir o seu portfólio. E não é necessário ter formação antes ou existe qualquer pré-requisito, está mesmo desenhado para qualquer pessoa, a partir do zero, conforme o nome indica, consiga implementar uma estratégia de investimento adequada a si, aos seus objetivos. E, meus amigos, eu estou tão entusiasmada, mesmo. São mais de 100 aulas de conteúdo. Sim, ando a preparar isto há meses para garantir que vão ter o melhor conteúdo. E se vocês são ouvintes aqui do magnífico podcast Money Bar, vocês sabem, meus amigos, que eu prezo pela qualidade. E vamos ter webinars ao vivo, uma comunidade fechada para esclarecimento de dúvidas e partilha com outras pessoas que têm os mesmos objetivos. Vão ser 7 semanas incríveis em que estarei a acompanhar este grupo, mas que vão ter acesso, possibilidade de acesso durante o ano inteiro. Vai ser tudo online, portanto vão poder fazer a partir de qualquer lado, em qualquer altura, ao vosso ritmo. Vão ter acesso a ferramentas, estratégias, metodologias que eu própria uso e ainda também acesso ao Money Lab Summit 2020, o maior evento online de finanças pessoais a nível nacional e que contou com os mais reputados oradores do mundo financeiro, e quem não assistiu tem hipótese então de ver, e quem viu também pode rever, com a vantagem que agora, se calhar, tudo o que foi dito pode fazer muito mais sentido porque tem uma base. Bem, resumindo, é um curso que claramente vale 4 dígitos, meus amigos, e está com um preço de campanha super promocional e que não se vai repetir. Depois não digam que não avisei, ok? É uma oportunidade mesmo única. E para não ocupar mais tempo, vou deixar aqui o link na descrição onde podem saber mais e inscreverem-se, ok? Espero por vocês. Ora bem, então vamos ao nosso tema de hoje. Especular ou investir? Eis a questão. A verdade é que se está agora aí a apostar na alta ou na queda de algumas ações, de alguns títulos, meus amigos, se calhar não são investidores, não é? São especulador. Mas vamos com calma. Benjamin Graham, o pai do investimento em valor, e para quem não faz a mínima ideia, do que eu estou a falar ao mencionar o investimento em valor, é ouvir o episódio 37, ok? Graham foi o primeiro a definir claramente o que investir realmente é. E como isto difere do que a maioria das pessoas no mercado das ações faz, ou seja, especular. E no conhecido livro The Intelligent Investor, o investidor inteligente, Benjamin Graham fala da diferença entre investir e especular da seguinte maneira. Eu vou citar: uma operação em investimento é uma que, após análise minuciosa, promete segurança do capital e uma remuneração apropriada. As operações que não cumprem esses requisitos são especulativas. Nesta definição há essencialmente 3 pontos-chave. Em primeiro lugar, Graham diz que o investidor deve analisar cuidadosamente a empresa e a solidez dos seus negócios. E o que ele quer dizer é que investir, por exemplo, em uma ação sem entender o que é a empresa é pura especulação. O segundo ponto é que é importante identificar os riscos potenciais associados ao investimento e que, no fundo, permita que se possa proteger contra a possibilidade de perdas elevadas. E o terceiro ponto é que um investidor deve aspirar ou deve procurar um retorno adequado às suas aplicações, não é? E não deve ir atrás daqueles ganhos estratosféricos e extraordinários que muitas vezes são apregoados por alguns, não é? Portanto, e se tivéssemos que definir aqui as principais diferenças entre especulação e investimento, por tópicos, não é? Portanto, do lado da especulação,
procurar ganhos rápidos e voláteis. E volatilidade é a oscilação dos preços e das cotações. Portanto, especulação, ganhos rápidos e voláteis. Do lado do investimento, ganhos lentos e consistentes. Do lado da especulação, assume o risco de grandes perdas. Do lado do investimento, procura tentar proteger o capital ao máximo. Do lado da especulação, faz muitas negociações. Do lado do investimento, mantém os seus ativos depois de comprados numa ótica mais longo prazo. Do lado da especulação, não tem muita paciência com os ativos. Do lado do investimento, pode esperar anos para conseguir ganhar dinheiro. Do lado da especulação, compra para vender com a valorização, não é? Do lado do investimento, compra, sobretudo aqui com uma perspectiva de olhar muito para os dividendos. Do lado da especulação, faz muitas projeções sobre gráficos e dados das negociações. Do lado do investimento, estuda a fundo as empresas, identificando o real valor do negócio, que ainda não é percebido pelo mercado a curto prazo. Do lado da especulação, acaba por querer encontrar aqui um atalho para os lucros rápidos. Do lado do investimento, procura, sobretudo, enriquecer com efeito de capitalização, ou seja, dos juros compostos ao longo dos anos. Do lado da especulação, há um perfil normalmente mais agressivo. Do lado do investimento, há uma tendência para ser moderado ou conservador. Portanto, como percebem, é completamente diferente um perfil do outro, não é? E deixar aqui a nota que não há problema nenhum em especular, ok? Desde que saiba o que está a fazer. O problema, como sempre dito, é armarem-se em lobitos do Wall Street, sem conhecimento. Ganham por sorte à primeira, aliás, mesmo com vários amigos e várias pessoas do mundo financeiro, às vezes brincamos e dizemos, o mal é que no início ganhamos, não é? E portanto, como ganhamos, baixa em nós, como eu digo, o lobito Wall Street, coloca-se as fichas todas, depois ainda se alavancam, não é? E depois o Armageddon acontece, não é? E, acima de tudo, quando vamos avaliar agora do ponto de vista mais da especulação, quais é que seriam assim as características necessárias para ser, digamos, um bom especulador? Acima de tudo, experiência no mercado, não é? Ter conhecimento técnico, ter um autocontrole emocional enorme. E é aqui que a maioria das pessoas, se eu tivesse aqui uma carrapeta, é aqui que a coisa vai, é o autocontrole emocional. E depois, inclusivamente, alguma paciência e saber entrar e sair no mercado. Portanto, com estas características, um especulador, mesmo assim, tem capacidade para identificar com clareza os pontos de baixa e alta do mercado, não é? No fundo, também as resistências e suportes, e agora aproveitar para mais um momento de literacia financeira. E para quem não sabe, explicar o que são resistências e suportes de uma maneira muito simples, ok? Portanto, um nível de suporte é aquilo que se encontra, digamos que abaixo do atual preço de um determinado instrumento, ok? De um determinado ativo. Portanto, quando o mercado tem dificuldades em encontrar ali uma dificuldade em descer abaixo de um nível específico, significa que encontrou um suporte. Ok? Quando é para cima, não é? Quando o nível de resistência se encontra acima do preço de um instrumento e age como um teto máximo, não é? Para que os preços estejam a subir, fala-se exatamente de ter ali uma resistência. E eu estou explicando de uma maneira muito simples, ok? E estas são expressões muito comuns quando se está, sobretudo, a fazer uma análise técnica, não é? Que é uma metodologia utilizada pelos especuladores de mercado e não é mais do que o estudo dos movimentos de mercado, principalmente pela utilização de gráficos, com o propósito de prever futuras tendências no preço. Deixar só aqui a nota para aproveitar para explicar aqui também que o que day trade e swing trade são, que no fundo são duas estratégias de especulação e que se baseiam em comprar barato e vender caro, mas a diferença acaba por estar no período de negociação, não é? Portanto, um day trader normalmente compra e vende no mesmo dia, não é? Realiza o lucro ou o prejuízo no mesmo dia, enquanto um swing trade procura movimentos um bocadinho mais amplos, não é? Que podem ser de 2 dias ou até alguns meses. E portanto, quando encontra essa tendência, sai da operação e vende ou desfaz dessa operação nessas datas. Portanto, estas são duas estratégias que especulam sobre a valorização
de um ativo e que é diferente do chamado position trader, não é? Que compra uma posição e adquire uma posição e pretende ficar com ela durante muitos anos, seja através de dividendos e só vendendo muitas vezes quando a empresa acaba por mostrar sinais negativos. No fundo, um investidor olha para uma empresa aqui como um sócio do negócio. Portanto, os especuladores, e para resumir aqui esta parte, os especuladores tendem a utilizar sobretudo a análise técnica para a tomada de decisões, enquanto os investidores acabam por usar uma análise fundamental, ou seja, vão olhar para os fundamentos, para os números das empresas. E há também quem olhe para os dois, não é? Por exemplo, eu faço isso, olho para os dois. E explicar então aqui também qual é que é a importância do especulador no mercado. E apesar de terem perfis diferentes, não é? Já perceberam tanto os investidores quanto os especuladores, ambos são importantes para o mercado. E é importante salientar este ponto porque muitas vezes há aqui o especulador é visto de um modo pejorativo. E um dos principais papéis deste agente é a liquidez. Ok? Porque quando quer comprar ou vender uma ação precisa que haja outra parte interessada em comprá-la ou em vender, não é? E é o especulador que gera a liquidez da qual o mercado tanto precisa para funcionar de uma maneira adequada, inclusivamente para os investidores, ok? E agora a dúvida que pode existir para algumas pessoas é o que é melhor para mim, não é? No fundo, se já entendeu o conceito de especular ou investir e se tem dúvidas qual é que é a alternativa, depende claramente do perfil do investidor, dos seus objetivos. É sobretudo preciso ter em mente que a especulação é uma alternativa de muito maior risco, não é? Porque está exposto a maiores oscilações de mercado, é preciso aqui alguma tranquilidade e conhecimento e frieza até para tomar decisões. Já o investidor precisa de se preparar igualmente para investir, mas o foco está no longo prazo, ou seja, as oscilações de bolsa no curto prazo acabam por não ter o impacto nos resultados finais, não é? Também é importante entender, não é, que uma alternativa não exclui a outra. Não é? Isso significa que pode ser um investidor de longo prazo e também especular no mercado, se assim o entender, não é? Basta entender as diferenças entre estas duas opções, compreender os riscos, as vantagens e desvantagens e tomar a decisão, não é? Agora, que já sabe a diferença entre especular e investir, é muito importante e volto a frisar e tenho que insistir que compreenda a sua tolerância ao risco, os seus objetivos e procure sempre aprender mais. Nunca invista naquilo que não percebe. Nunca invista no que não compreende. Nunca invista naquilo que lhe tira o sono. Nunca invista com base na dica quente do amigo. Ok? Isto é muito importante. Tatue isto na sua mente, ok? A diferença então entre os dois, estes dois perfis, do especulador e do investidor, é muito clara. A verdade é que muitas pessoas não fazem este raciocínio e por isso acabam por perder dinheiro. E sobretudo é importante perceber que especular, nomeadamente com a flutuação dos preços no mercado, não é? Com mentalidade de investidor é um grande erro. É por isso que eu insisto tanto neste ponto do perfil do investidor. É importante que compreenda a sua tolerância ao risco. E eu deparo-me com isto, meus amigos, todos os dias, há anos que me deparo com isto. Pessoas que na realidade têm um perfil extremamente conservador, baixam o lobito nelas, encarnam o lobito, não é? Só falta rodar a cabeça como o exorcista, baixam o lobito nelas, por causa de um amigo, e isto acontece quando os mercados, sobretudo, estão muito quentes, não é? E, aliás, há um princípio nos mercados, que é quando a conversa de bolsa chega ao táxi, é na altura de run forest, não é? E nós estamos num momento muito particular do mercado e sobretudo aqui com os quantitative easings, com as injeções de liquidez por parte dos bancos centrais europeus, o Banco Central Europeu por parte da Fed, da Reserva Federal Norte-Americana, tem levado a uma entrada muito grande de pequenos investidores no mercado de ações, muitos sem saberem de ações e outros ativos, muitos sem saberem não terem a menor ideia do que é que estão a fazer. Portanto, muitas vezes deparamos com investidores tipicamente com perfil conservador,
tipicamente com perfil conservador, com baixíssima literacia financeira, que por uma questão de ver as suas poupanças numa tentativa de procurar rentabilidade, assumem riscos completamente desproporcionais ou riscos em prazos que não estão de todo adequados ao seu perfil. Portanto, especular e especular com mentalidade de investidor é um erro, não faça isto. Posto isso, sabem qual é o melhor investimento? Querem saber? Querem? É em conhecimento. Como dizia Benjamin Franklin, o investimento em conhecimento paga sempre os melhores juros. Por isso, meus amigos, invistam em vocês, invistam no vosso conhecimento e já sabem, se quiserem levar as vossas finanças para outro patamar, espero por vocês no curso, não é? Relembrar que já estão abertas as inscrições para o curso então do Zero à Liberdade Financeira. A verdade é que estou muito ansiosa que comece. Vou deixar o link aqui na descrição. E pronto, meus amigos, era isto que eu tinha para vos trazer. Já há muito tempo que eu queria falar nesta dicotomia, não é? Neste binómio entre especular e investir, porque claramente há aqui uma grande confusão, não é? Entre curto e longo prazo. Há uma grande, eu mesmo até estou-me a recordar numa aula do meu curso de análise financeira, uma grande dúvida que havia, uma grande discussão que tive com um professor sobre o que é que seria isso, não é? De especular ou investir, mas claramente que vocês aqui com estes tópicos ficam a perceber as diferenças e, acima de tudo, invistam em conhecimento. É este o tópico também final, este remate final que eu gostava de deixar. Agradecer, como sempre, as vossas mensagens, partilhas, e-mails, fotos. Recebi fotos tão lindas e vídeos tão lindos. Fico mesmo grata com a vossa partilha. Muito obrigada. Já sabem que podem acompanhar o meu Facebook, o meu Instagram, cujos links vou deixar na descrição. Não se esqueçam de juntar ao nosso grupo de Telegram. Mais uma vez, não se esqueçam de subscrever o podcast onde estiverem a ouvir. Deixem também lá uma avaliação no iTunes para que mais pessoas tenham acesso a conteúdos de literacia financeira. Se gostaram do conteúdo e acham que vai ser útil a outras pessoas, partilhem. Quanto a nós, encontramos-nos no próximo Money Bar.